Sotaque alemão. Alma Latina. Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Francisca. Eu sou a Giovana. Somos professoras de alemão. A gente cresceu na Alemanha e mora agora no Brasil. Isso. Nós nos encontramos aqui em Salvador. Dando aulas no Goethe. Exatamente. E a gente decidiu abrir esse canal para falar um pouquinho sobre cultura, mas também entregar dicas para quem está estudando alemão. Isso, no nosso primeiro vídeo a gente já falou sobre café da manhã, Isso. Alemanha, Brasil, nós comparamos. Então, se você não viu esse vídeo ainda, clica aqui em cima para você assistir depois desse. Isso. Então, esse vídeo agora, ele tá pensado para acompanhar a quem está nesse processo de aprender alemão, que não é fácil, mais especificamente para quem está pensando em ir morar lá. Isso. Qual nível de idioma que você precisa, o que a gente recomenda para poder morar na Alemanha. Exato. Porque vamos começar, para quem não sabe, né, o alemão, não só alemão, várias línguas, mas eu diria que especificamente no alemão, a gente aprende seguindo os diferentes, né, 6 níveis que a gente tem. Então você vai tomando um curso A1, um curso A2, né, B1, B2, C1, C2, sendo os cursos A1 e A2, né, é o básico. Isso. B1 e B2 já é um intermediário bom que a maioria das empresas exigem para você trabalhar na Alemanha. Exato. E o C1, C2, eu sempre falo que é para quem vai trabalhar na academia mesmo, eu diria, porque um C1, C2 é um nível... Tipo numa faculdade, universidade, claro, assim. Jornalista, né, alguém sim. que está na área da pesquisa, por exemplo, você precisa um C1, sim, né, para verdade, isso. Sim. Mas para quem vai trabalhar, um B1, um B2 é suficiente, né? Sim, é o que a maioria das empresas exige, né, então... Exato. Mas aí, então, um pouco entrando nesse assunto, quando você vai morar lá, o primeiro que você tem que pensar é se você vai trabalhar numa empresa que fala inglês, tipo só, né, que a cultura é do inglês, ou alemão, porque isso já faz uma grande diferença. Isso. Também a cidade que você vai morar. E eu vou colocar um exemplo incrível. Eu tive vários alunos morando em Berlim, trabalhando em empresas internacionais, 4 anos na Alemanha, e o nível deles era um A1. Nem precisaram do alemão. Eles não queriam falar alemão. Nem precisaram do alemão. Nenhum interesse. Então, tem esses fatores que você precisa considerar ao momento de morar para lá, para ver realmente o que você precisa, né? Super. Em geral, os alemães, a maioria fala inglês também, para quem estiver aprendendo alemão entre vocês e falar inglês também. Em geral, os alemães falam, mas como você disse, em cidades grandes é mais comum, em cidades pequenas, menos. Não, claro, e bem menos comum, né? Sim, tem até, no caso, na verdade, é quase o contrário, porque realmente tem muita gente que também não fala inglês, então, dependendo, se você for mudar para uma cidade pequena, e daí talvez o alemão seja muito mais necessário para você. Muito mais, muito mais. Claro, esse é o ponto, né? E aí, o que a gente sempre recomenda? Eu acho que fazer o A1 e o A2 aqui no Brasil vale a pena. Sim. Vale a pena porque você vá para lá com o básico, né? Exatamente. O A1 e o A2, eles têm a gramática. E assim, gente, tem uma coisa que no alemão não existe, e eu vou me tomar a liberdade de ser assim. A pessoa que fala, não, mas eu quero uma aula, sabe, só para falar um pouquinho. Só para falar um pouquinho. Não tem isso no alemão. E por que não tem isso no alemão? Porque a estrutura da língua é diferente. Não é aprender francês. Não é aprender inglês. Tem uma estrutura, e o mais básico, né, a posição dos verbos. Vocês vão ouvir a gente falar disso muito. A posição dos verbos nas frases é diferente. Tem que aprender os artigos. Temos 3 artigos. Com todas as palavras. Né? No começo parece bobinho o artigo, que nem em português. Às vezes nem é não necessário saber o artigo, não. Mas o problema é que, pela gramática, você vai precisar saber o artigo no futuro. Quando você melhorar, aprender mais sobre gramática, é necessário. E assim, a gramática no alemão não é secundária. Não é. Simples assim. Você não tem como só falar.
Não tem, gente. Porque o assunto da posição dos verbos atrapalha a comunicação. Isso. Você coloca os verbos na posição errada, a pessoa não entende o que você está querendo falar. Exatamente. Né? Então, por isso eu sinto assim, a gente quer reforçar muito a importância de vocês, pelo menos, irem para lá com o A2. Sim, né? sim, que eu acho. Gramática. Vamos falar assim, é uma A2 ser gramática. Mas não só, gente. Vocês também vão falar, vão aprender a ouvir, né? Não é só gramática. Isso. Mas é a base, né? Depois o B1, B2 já é muito mais vocabulário, aprender a expressar ideias mais complexas, né? Sim, sim. Até por isso que daí é bom fazer B1 ou B2 na Alemanha, que você fica escutando o idioma mais, assim, no dia a dia. Então você meio que aprende também como que um nativo fala, o jeito de se expressar, não é só sobre traduzir literalmente. Não tem como. É sobre o jeito que um nativo se expressa. Sim. Daí você aprende isso morando lá. Isso realmente acho que ajuda bastante para B1 e B2. Com certeza. Pra sair um pouco desse pensamento de regrinhas de gramática, quando for assim, eu tenho que fazer assim e tal. Pra sair um pouco disso, porque afinal tem muitas regras que não são sempre essa regra, né? Mas não! Os nossos alunos sempre assim, vai ser sempre desse jeito? Vai ser sempre isso? Não. Até porque as pessoas falam do jeito delas também, né? Mas, assim, quem vai trabalhar numa empresa alemã, né, que vai ter que falar alemão, essa pessoa, a gente recomenda, né, fazer o B1 aqui também. Eu acho que, inclusive o B2, ainda que o B2 é muito engraçado, porque o B2 é realmente vocabulário e falar, né? Então, às vezes, tem alunos que até eu falo para eles, você não precisa do B2, vá pra rua, tem amigos alemães, faz um hobby, entra um Verein, né, um clube, e pronto, sabe? E compre a Deutsch Perfect, que a gente vai falar disso depois, que é uma revista que eu gosto muito, porque tem essa ideia para você já aprender sozinho, né? Ninguém me paga para falar isso, mas é que eu gosto dela. Então tem formas também de você realmente estudar sozinho o B2. Mas o ponto é, quem vai morar lá vai ter que fazer o B1, eventualmente o B2 aqui no Brasil. E é realmente necessário, gente, porque... dependendo da área de trabalho, né? Resumindo, é mais sobre isso, assim. Tem muito enfermeiro que vai para a Alemanha, né? Vocês precisam do B2. Não tem como. É bem complexo a área de trabalho de vocês, né? Sim. Vocês vão ter muitos pacientes também que só falam alemão mesmo. Se alguém entre vocês falar inglês, tem muitos, porque muitos idosos só falam alemão, né? Então... Então esse é o ponto, né? Aí por isso que a gente fala um pouco, vocês têm que considerar primeiro para onde vocês vão morar, se uma capital ou no interior. No interior as pessoas não falam muito inglês. Segundo, se vocês estão trabalhando numa empresa que fala inglês, nesse caso a gente recomenda vocês fazerem uma 2, porque com isso você consegue ir para a rua, comprar, né, enfim, ter essa interação básica. Sim, isso pro dia a dia, sim. Exato. E quem vai trabalhar numa empresa que fala alemão, vocês vão ter que fazer o B2, né, e é o que eles pedem também, as provas de proficiência nesse nível. É mesmo, Então é isso, eu acho que um pouco a recomendação do dia de hoje. Vocês podem sempre fazer perguntas, né? Caixinha. Exatamente. Fazem as perguntas, daí a gente tem ideias também para os próximos vídeos e tudo. Isso. Pra gente ajudar vocês. E só mais uma coisinha, o tempo tá acabando, mas quem, por exemplo, vá como marido, parceiro, né, de alguém que vai trabalhar lá, não aprendam alemão também, não esperem aprender lá, porque o choque cultural da mudança já vai ser grande demais. Super. Então, ter nesse momento a pressão por aprender, e o alemão é uma língua devagar. A gente vai falar disso em outro momento, o alemão é uma língua que precisa de tempo para vocês aprenderem, então, se você vai para lá pensando, não, tudo bem, eu vou aprender lá, você vai ter o primeiro ano que não vai ser muito agradável, porque você... realmente vai ter dificuldade para aprender. Naturalmente, todo mundo tem, numa cultura diferente, num clima diferente. Então,
E é bom ir também com mais autoconfiança, né? A gente Total. fala isso sobre experiência própria, Total. assim, a gente já morou em vários países, lugares, assim, e é Sim. bom você ter ser mais independente, né? Total. Então, é bom, isso faz bom pro nosso coração. Sim, então é assim, se você está acompanhando alguém que vai trabalhar lá, também aprendam a dois, que isso vai, vocês vão lembrar da gente, isso vai facilitar a vida de vocês. Com certeza. É isso. Ok. Então, até a próxima semana. Sim, até o próximo vídeo. Abraço e bom estudo. Contem conosco. Tchau. Tchau.